querido, Shalom. Vamos ao último vídeo dessa série, né? Halloween. Eu espero que o Senhor tenha bradado no seu coração acerca disso. Hoje eu quero me atentar mais a... Vou trazer ainda algumas informações, mas eu quero me atentar mais a textos bíblicos para nós vermos o que o Senhor fala acerca disso, né? Primeiro, a gente já entendeu que Halloween não é uma brincadeirinha de criança, né? Como eu falei, a frase... As duas bases principais, né, da festa. A decoração, decoração das casas, né, as três bases principais. A decoração das casas, hoje a gente vai falar um pouquinho acerca disso, principalmente falando sobre o Jack, né, o cabeça de abóbora. As fantasias, né, a gente já entendeu que as fantasias, o fundamento delas é para que houvesse uma mistura entre essa aliança morto e vivo, né, para que não soubesse quem é quem, para que andasse dentro dessa aliança. É um sinal de paz, né? A gente tem paz com vocês. Não vem aqui pegar nossa colheita, não, porque a gente está em paz com vocês. A decoração das casas, as fantasias e o que é falado hoje, né? Que virou uma cultura geral do Halloween, que é doces ou travessuras. E, na verdade, no original, não é isso que está dizendo. Ou você me dá comida relacionado à aliança, a gente falou sobre isso ontem, ou eu vou jogar um feitiço em você. O original é isso que está dizendo. Me dá comida ou eu jogo um feitiço. Por quê, queridos? Porque quando foi feito, né, a aliança, lá no início, eram-se deixados comida na porta das casas. Essa comida e essas fantasias eram um sinal de que os vivos tinham paz com os mortos, com esses espíritos, sejam eles demônios, espíritos familiares, né? Havia paz. Então, se não tem a comida, você está quebrando a aliança. E se você está quebrando a aliança, eu vou jogar um feitiço em você. Eu quero ler com vocês Isaías, capítulo 8, versículo 19. Se você tiver com a sua Bíblia em mãos aí, abra sua Bíblia. Diz assim: quando, pois, vos disserem, consultai o que tem espíritos familiares, e os adivinhos que chiureiam, murmuram, né? No vosso meio, porventura não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos vocês vão consultar mortos? Daí você pode dizer assim: mas eu não tenho a visão de que a festa é uma consulta, porque eu não vou lá pedir para necromante, ou seja lá o que for, subir um espírito familiar ou um demônio para falar comigo. Queridos, a própria festa já é isso. A própria festa já é essa abertura. Lembra que eu falei que o entendimento é que nesse dia existe um portal onde os mortos passam para o mundo dos vivos. Eu gostaria que vocês dessem uma estudada acerca disso, sabe? Por exemplo, estude no México, como é que acontece essa festa. Isso tudo é muito sério, queridos. Ontem faleceu uma pessoa muito querida aqui em Ariquemes e eu tive no cemitério. E uma movimentação no cemitério, né? Uma movimentação. E eu fui com a minha filha. Queridos, o que tinha de pessoas limpando, lavando o túmulo, conversando. Tava assim, ó. Toda uma preparação para um dia. Você consegue entender isso? Profeta, você está querendo dizer então que eu não posso? Você não pode fazer em outro tempo? É o que eu sempre falo. Vamos fazer uma festa do Dia das Crianças na igreja. Você não pode fazer em outro dia, tem 365 dias no ano. Eu não estou dizendo que a gente tem que enterrar os nossos familiares e jogar lá e largar e esquecer. Não é isso. Mas você tem que fazer no dia que há um culto. Você tem que fazer no dia onde é estabelecido aliança, num dia onde há essa consagração, né? E quantas pessoas, inclusive cristãos, vão lá, sentam no túmulo, chora. Queridos, é um portal aberto, onde há comunicação com os mortos. Eu já falei aqui em algum vídeo, eu acho que não foi aqui, eu acho que foi em algum vídeo com a Péder, que um dia, tem 3 anos que meu pai faleceu. Nossa, perdi as contas, não sei se 3 ou 4. Que meu pai faleceu e foi assim uma dor muito grande. E ficou várias situaçõezinhas para resolver, né?
pai não deixou dívidas, não deixou nada, mas as questões da morte mesmo, né? Gera muitas coisinhas para resolver. E daí as questões emocionais e tudo aquilo. E um dia eu estava na minha cozinha e eu fiz um comentário. Meu pai chamava Dionísio. E eu falei, esse é o Dionísio. Só deixou problema. Me referindo tanto às questões para resolver, como às questões da alma, né? Da dor. Queridos, naquele mesmo momento, o Espírito Santo falou comigo. Desde quando eu te autorizei a falar com mortos? E naquele momento, queridos, me passou um filme assim na cabeça. De pessoas que vão no Facebook conversar com morto, né? Coloca a foto lá do ente querido e não fala acerca da pessoa ou fala acerca da falta que essa pessoa faz. Se comunica. Ontem mesmo eu li um post de uma irmã querida que perdeu um familiar. E ela colocou uma foto desse familiar e fez toda uma declaração conversando com o familiar. Você entende? Comunicação com os mortos. Isso é necromancia. Ah, mas o morto não está respondendo. Não interessa. Nós não temos autorização da parte do Senhor para fazer aliança com o morto. Queridos, até o casamento. A maior aliança que existe na terra é a aliança do casamento. E a Bíblia diz, ó, morreu, acabou a aliança. Acabou, tá livre, casa de novo, faz o que você quiser. Acabou a aliança. Não existe mais. E daí, dentro disso, eu quero pegar pessoas que morreram, né? Cônjuges que morreram e o outro não tira mais a aliança. Fica com aquela aliança com símbolo com o quê? Qual é o símbolo? Ah, o símbolo que eu sou casado, você não é mais casado. Queridos, me perdoe falar isso. Me perdoe ser duro. Mexer na dor de muitas pessoas, você não é mais casado. A Bíblia diz que você está liberado. Tira os vínculos. Quebra as alianças, porque uma coisa era você ter uma aliança com o vivo, outra coisa é você permanecer dentro de uma aliança com o morto. Entende? E a festa, o Halloween, nossa, saí totalmente do assunto, né? Mas eu tenho certeza que Deus está falando com alguém. A festa do Halloween é uma festa aos mortos, é um culto a demônios, queridos, é um portal aberto aonde as pessoas entram dentro dessa comunicação e se enlaçam. E isso você precisa entender. Talvez você aí do outro lado tá lutando tanto por libertação, por ser livre das amarras desse mundo. E o diabo vem com sutilezas. Coisas muito pequenas, sutilezas para te prender. Olha, esses dias minha filha estava na praça com a minha netinha e veio um pessoal lá. Com muito carinho, entende? Eu não tô dizendo que as pessoas são más, queridos, entenda isso. Com muito carinho, né? Brincando com as crianças e distribuindo doce de Cosme e Damião. E minha filha mandou a foto, eu falei, joga isso fora. Ela, não, mãe, não vou comer não. Eu falei, porque a minha neta, como é bebê ainda, né? Eles ainda não dão açúcar pra ela. Mas eu falei, não coma isso. Ela, não, mãe, já vou jogar fora. Entendeu? É muito sutil, é muito bonito, é um laço muito grande. E talvez agora, nesses dias, a gente está no dia 26, e a partir do dia 28, espiritualmente falando, começa, né, todo esse movimento. Talvez Satanás vai tentar te pegar em várias sutilezas. Uma comida oferecida, uma brincadeira inocente, uma vela acesa no cemitério onde você vai chorar de saudade de alguém, né? São várias sutilezas que as trevas vão maquinar para nos prender, queridos. Para nos colocar num ambiente de aprisionamento. Vamos lá. Eu falei para vocês que essa festa não é americana, né? Ela começou na Irlanda. Como que ela veio para os Estados Unidos, né? Entre 1840 e 1850, a Irlanda sofreu uma grande crise nacional, uma crise financeira. E houve uma migração, né, um êxodo muito grande, né, desses habitantes para Nova York. E juntamente com isso, a cultura foi levada junto, né? Vamos colocar aí São Paulo, né? São Paulo tem migração de muitos povos. Então, em cada lugar de São Paulo tem um tipo de cultura. Tem a cultura italiana, tem a cultura japonesa, tem a cultura nordestina, que são os povos que vieram dessas regiões, que se uniram naquele ambiente e deram continuidade à sua cultura.
Entende? Então foi isso que aconteceu. Os irlandeses foram para os Estados Unidos por meados de 1840, 1850 e levaram juntamente com eles a sua cultura. E assim essa festa começou a ser propagada, né, dentro dos Estados Unidos. E, queridos, ela não começou a ser propagada como uma festa. Entenda isso. Ela começou a ser propagada como um culto. Olha, deixa eu contar para vocês. Nesse dia aqui acontece isso, os mortos vêm aqui. E a gente precisa fazer isso para que os mortos não nos ataquem. Porque tem pessoas ruins que morreram e esses espíritos estão vagando aí e eles continuam sendo ruins. Então, eles vão nos atacar. Então, a gente precisa fazer aliança com eles para que eles não nos ataquem. Vamos fazer a política da boa vizinhança. E daí, de repente, um americano creu nisso e começou a fazer, e o outro, e daí uma família foi propagando e chegou no que chegou hoje, né? Aonde se propagou para as nações da Terra e virou uma brincadeira. Queridos, isso é muito sério. Deixa eu falar um negócio para vocês. O mundo espiritual não brinca. Nem o mundo espiritual de Deus, nem o mundo espiritual das trevas. Ele não brinca. E tudo, as trevas precisam de legalidade para agir. Então, eles vão criar estruturas, eles vão criar projetos, planos, para que as pessoas entrem e se enlacem. Daí é óbvio, queridos, que se o diabo aparecer para você com cara de diabo, você vai expulsar. Então, ele tem que aparecer com uma cara bonita. Olha o que a Bíblia diz. Que os demônios apareceriam aos cristãos com aparência de anjo de luz. Não é para enganar o ímpio, queridos, é para enganar a igreja. Então, ele aparece com uma aparência bonita. Isso não quer dizer que não vai ter um enlace. Então, quando você pega uma criança e coloca essa criança nessa festa e veste essa criança, ou não veste, você permite que ela se alimente disso. Os portais da alma dela vão estar sendo abertos, vai estar sendo criado conexão. Você não vai ver nada hoje, mas lá na frente você vai ver. Essa criança com aversão à palavra, com aversão ao evangelho, talvez ela nem se desvie, mas ela vira um crente frio, nominal, entende? Ela vira aquele cristão que não tem potência, que não tem influência, que não exerce o reino de Deus na terra. E daí você vai ficar perguntando assim, meu Deus, o que eu fiz? Eu criei na palavra. Aonde foi que eu errei? Entende? Mas uma porta foi aberta, uma legalidade. Os espíritos malignos, eles agem por legalidade. Uma legalidade foi dada. Porque o Halloween é uma consagração, queridos. É a preparação, o Halloween é a preparação para o Dia dos Mortos. Volto a dizer, Halloween, a véspera, prepara. No dia 1º é o dia de todos os santos, que é o dia de Samaim, que é o dia do Senhor dos mortos. E daí depois, no dia dos finados, se cultua todos os santos. Entende? Então é uma festa, não é um saudosismo, onde eu estou indo lá preparar o cemitério, né? Porque a gente vai vir aqui. Olha só, vai ter muita peregrinação aqui no cemitério. Então eu preciso deixar tudo preparado, porque as pessoas vão ver o quê, queridos? Em nome de Jesus, que as escamas dos seus olhos sejam arrancadas. Vão ver o quê? Pedra? Sabe? E daí, olha só, nesse dia é colocado flores, é colocado comida, é colocado velas, é colocado muitas coisas. E daí, muitas alianças são feitas, muita lágrima é derramada, muita conversa é estabelecida. E o Halloween é toda uma preparação para que esse portal se estabeleça. Vamos lá. Eu falei com vocês que eu ia falar sobre o Jack, cabeça de abóbora, né? Da onde que surgiu esse Jack, cabeça de abóbora, que agora não estão mais fazendo uma carinha feia. Estão convertendo o Jack, né? Estão fazendo carinha feliz nele, para ele ficar bonitinho e sorridente. Queridos, você mudar a expressão não muda o fundamento. Em nome de Jesus, entenda isso. Você, já falei isso várias vezes, você colocar o nome de gospel não muda. Vamos lá. A festa, não sei das quantas, gospel. Esses dias estava até correndo aí na mídia, igrejas que estavam fazendo festa funk dentro da igreja. Daí você olha, as menininhas estão de top, shortinho, dançando dentro da igreja. Mudou o quê? Mudou que você fez uma abertura terrível dentro do templo.
Mas continuou, toda a promiscuidade continuou do mesmo jeito, né? Daqui a pouco vai ter o demônio gospel, que é um demônio melhorzinho, né? Queridos, a gente tem que ter sabedoria e separar, como eu orei no primeiro dia, que o Senhor nos dê discernimento para separar o santo do profano. Separar, isso aqui é profano, não tem como santificar, eu não vou trazer para minha vida. Então, quem é o Jack? O Jack era um homem, a lenda conta, que ele era um homem bêbado, mentiroso, feiticeiro, sabe? Um bêbado. E ele estava nos dias da morte e ele não queria morrer, então ele fez uma aliança com Satanás. E daí, ele, por 2 anos seguidos, ele dentro dessa aliança, ele conseguiu enganá-lo, ludibriar Satanás, né? Para ele não morrer. E daí chegou uma hora que Satanás não foi mais ludibriado, ele morreu, o céu não aceitou ele, porque ele era muito mau, muito mentiroso, muito enganador, ele tinha aliança com o diabo, e o diabo não aceitou ele no inferno, porque ele tinha quebrado a aliança, ele tinha enganado Satanás, então ele também não servia para o inferno. E ele ficou perambulando. Parece uma cultura religiosa que a gente conhece por aí, né? Ficou nem no céu e nem no inferno, perambulando, sem destino, né? Lembrei até de um filme, né? Não entre na luz, não morra. Ficou perambulando. E como ele era muito mal, e ele perambulava em lugares de trevas, foi dado a ele um nabo com uma brasa dentro, que era para ter uma iluminação bem pequena, para iluminar o caminho onde ele andava. Esse nabo, como não ficava bonitinho esculpido nos Estados Unidos, mudaram o legume, tiraram o nabo e colocaram uma abóbora. Mas o nome continuou o mesmo, a lenda continua a mesma, inclusive a forma, né, de esculpir um rosto e colocar aquela luzinha dentro representa a brasa que ele recebeu para andar no limbo, sei lá, num lugar de trevas. Você consegue entender? Então, o Jack é um espírito morto mau. E daí as pessoas pegam, e aqui no Brasil já tem, né? Hoje não estão esculpindo tanto, nos Estados Unidos ainda é muito forte o pegar abóboras e esculpir, mas compra, né? Se você for nas lojas, tem muitas abóboras. E daí hoje colocam uma carinha mais bonitinha nela. Queridos, continua tendo a mesma base e o mesmo posicionamento. Eu quero ler um outro texto com vocês, que está em Isaías 28, versículo 15, baseado nisso, nessa aliança, né? Nessa política da boa vizinhança. Olha só. Isaías 28, versículo 15, diz assim: Portanto dizeis, fizemos aliança com a morte. Queridos, a Bíblia é espetacular, né? Fizemos aliança com a morte e com o inferno fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, né? Quando passar os problemas, não chegará a nós. Quando vir o problema, não vai chegar a nós, porque nós temos acordo com o inferno. Porque pusemos a mentira por nosso refúgio e debaixo da falsidade nos enganamos. Queridos, olha o que a Bíblia está dizendo. Quando Isaías escreveu isso, o Senhor já sabia o que ia acontecer. Não adianta você querer fazer acordo com o inferno, pensando, sabe aquelas simpatias? Eu vou colocar isso aqui porque isso aqui vai me proteger. Queridos, como que as trevas vai te proteger das trevas? Como que um morto pode proteger um vivo? Jesus nos protege porque ele ressuscitou. Ele não é um morto numa cruz, ele é vivo. E por isso ele pode exercer toda a salvação, todo o reino, toda a provisão, toda a proteção. E daí, pegando tudo isso, né, é uma celebração às bruxas que eram a ponte entre os mortos e os vivos. E daí entravam os druidas e as entidades, né, que atuavam através de pessoas para estabelecer esse portal, para que esse portal fosse real. E daí, olha só, daí tem pais ainda que vestem os filhos de bruxinha, né? Em Êxodo 22, 18 e 20, diz que a feiticeira não é para deixar viver. Queridos, então, além de abrir
portais da alma nos nossos filhos e fazer ligação, quando eu coloco ele dentro desses ambientes malignos, eu como autoridade, você como autoridade, você, pastor, como autoridade da sua igreja, quando você se aliança com isso, você está liberando sobre a geração que entrou nisso o espírito de morte, porque sobre a feiticeira é para matar. E isso não foi o diabo que falou, isso foi o próprio Deus. Então, todos que se envolvem com feitiçaria, eles são açoitados e perseguidos por um espírito de morte. E para a gente encerrar, Deuteronômio 18, do 10 ao 12, diz assim: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Queridos, o Senhor não nos permite. Não importa o quanto a festa seja legal, o quanto hoje ela tenha uma aparência de inocência, o quanto os povos desse mundo fazem. Uma das ordens do Senhor, quando o povo de Deus foi tomar posse da terra prometida, não se misture com os deuses deles. Eu sou o Senhor. Então, eu quero encerrar dizendo, como Josué disse, eu tenho uma decisão. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Mas você também precisa tomar uma decisão. A quem você vai servir? Porque não tem como servir dois. Ou você vai agradar um e desagradar o outro. Não tem como uma fonte sair dois tipos de água. Ou você tem uma fonte de santidade, ou você tem uma fonte de contaminação. Que você decida. Você e a sua casa, você e a sua geração, você, pastor, e a sua igreja. Não importa o modismo desse mundo. Que você decida. Que você e a sua casa, e você e o ambiente aonde o Senhor tem te colocado como autoridade, vão servir ao Senhor. Que as outras nações vejam um povo levantado como luz. Que nós possamos verdadeiramente ser luz nessa terra e mostrar o caminho da verdade. Nós não servimos a morte. Nós não temos aliança com o morto. Que toda aliança seja quebrada. Se nos nossos antepassados houveram aliança, que essas alianças sejam desfeitas e que nós possamos viver e celebrar a vida de Cristo, a vida abundante, a vida próspera e a vida eterna que o Senhor tem para nós. Que o Senhor te abençoe a sua casa, que você seja totalmente guardado, protegido de todo esse ambiente, todo esse ataque, que toda visitação de morte cesse e que você se levante nessa geração para romper com toda a estrutura de trevas. Em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.